Olá pessoal, estou aqui de volta no canal. Fiquei um tempo aí sem postar, mas simplesmente por questões de família, saúde, trabalho, que a coisa dificultou aí um pouco a energia e a inspiração para continuar os trabalhos aqui no laboratório. Mas eu gostaria de fazer uma atualização sobre o radinho Hallicrafters, tá? Vocês podem dá para notar que ele está meio mal parado, ou seja, não andou muito, aparentemente, tá sem a carcaça, sem nada. E eu vou fazer só um apanhadinho rápido sobre como é que está a situação desse carinha aqui. Vamos lá. Bom, a principal pedra no sapato atual é realmente a parte mecânica, estética do carinha, tá? Principalmente o painel frontal, que está aqui. Ele tá até muito bonito. Esse aqui na realidade é a moldura do vidro do dial, né? Ela tá até muito bonita. O meu problema aqui é essa pontinha aqui, na realidade, que tá bem ruinzinha, tá? Isso aqui na realidade demandaria eu fazer uma raspagem completa e pintar. O problema é que eu perco o grafismo aqui. O grafismo é absolutamente fantástico. Poderia fazer, recobrir direitinho e fazer a lixação, né? Repintar. Mas aí a cor sempre fica diferente, tá? É difícil fazer um casamento de cores, digamos assim. Então, eu ainda estou pensando nisso aqui. O detalhe é que isso aqui demanda também investimento, né? Tem que comprar tinta e tal, tem que experimentar e fazer essas coisas. E também o tempo de lixar, fazer a coisa de maneira direitinha, né? Então, já viu. Então, por enquanto, isso aqui ainda não está da melhor maneira possível. O que eu fiz foi dentro, retirar, fazer uma Dremel, eu fiz uma lixação completa aqui. Para retirar tinha um resíduo muito forte aqui, não sei se era suco de barata ou alguma porcaria qualquer, eu sei que estava realmente muito ruim, e aí eu tive que lixar bastante, e aí na realidade é só botar um pouco de proteção aqui para não enferrujar, não oxidar de novo, e a coisa aqui vai ter que ficar desse jeito por enquanto, né? Tem uns parafusinhos, tem uns suportezinhos tortos aqui, que isso aqui dá para mexer um pouquinho. E naturalmente você tem que tomar muito cuidado porque está grudado no painel, então se você botar muita força, vai estragar o painel fora. Enfim, essas coisas aqui, desse aqui da moldura, né? Digo da moldura do vidro. E esse aqui, naturalmente, a caixa principal do rádio, né? A caixa principal do rádio, ela também tá. E aí que está, a tinta lateral, né? Como eu havia comentado, a tinta lateral está muito boa. A tinta frontal também até está bastante razoável. O problema é que realmente, né, oxidou aqui, onde estava o problema de oxidação da moldura também, oxidou aqui e aí estragou um pouco o grafismo e tal. Então é um pouco difícil realmente fazer fazer simplesmente lixar tudo e mandar brasa, porque aí o grafismo pode ir para o vinagre, né? E aqui no topo, então, aqui no topo é que mereceria realmente uma lixada geral e uma repintura, mas aí se eu fizer isso aqui no topo, eu quero fazer na caixa inteira, tá? Felizmente, existe aqui um grupo de entusiastas, eles fazem os grafismos para venda, eles têm os grafismos para venda. Naturalmente, teria que comprar e tal, não é muito barato, mas eles fazem os grafismos à venda para você poder repintar a caixa e depois aplicar os grafismos originais, o que é joia, né? Mas, enfim, isso aí custa um pouco de dinheiro, leva um tempo para chegar, e aí então eu tenho que fazer uma certa capitalização aí para, digamos assim, retomar esse trabalho estético, tá? E aí o que acontece é que sem essa tampa, sem o rádio montado aqui, fica difícil trabalhar na parte elétrica, porque a parte elétrica eu teria que tombar o chassi do rádio, e aí o rádio não é muito estável assim, eu teria que remontar praticamente o rádio para poder trabalhar com facilidade na parte elétrica, porque aí o rádio fica bem estável na bancada, virado, emborcadinho e tal. Então, no final das contas, por isso que eu também não mexi muito ainda na parte elétrica, que provavelmente eu estava tentando ver opções para restaurar esse gabinete e, no final das contas, como eu ainda não me encontrei, ainda não me animei muito, eu provavelmente vou remontar o gabinete e trabalhar na parte elétrica do rádio e fazer e depois vou me preocupar com o gabinete, esses outros parangolés aí. Um outro aspecto são os pezinhos de borracha. O pezinho de borracha realmente está duro e tal, não sei se dá para ver muito bem, mas está duro e bem quebradiço, né? Claro, naturalmente, né? São 70 anos aí de uso,
né? E o curioso é o seguinte, ele tem esse ilhós, né? Ele tem essa arruela aqui por dentro e como se fosse um ilhós, uma coisa assim, e essa é a questão. E ele tem um chanfro aqui. Esse chanfro, na realidade, ele se encaixa nessas partes aqui da caixa, tá? Nessa parte aqui do gabinete, né? Qual é o problema? O problema é o seguinte, eu não posso simplesmente substituir por um pé comum, sabe por quê? Esse pé aqui, esse pezinho com chanfre, etc., ele faz parte do isolamento da carcaça externa do rádio rabo quente, digamos assim, do chassi e das partes de alta tensão. Então, esse pezinho também é absolutamente fundamental para manter o rádio seguro de operar, sem precisar de um transformador de isolamento, etc, etc. Normalmente os rádios, quando eram rabo quente desse jeito, né? Rabo quente não, mas esses rádios Homer 5 sem transformador, eles normalmente tinham um gabinete de baquelite, madeira, etc. Esse aqui tem um gabinete de metal. Então já viu, então precisa de todas essas medidas aqui. Eu já discorri isso no outro vídeo e tal, mas a questão é justamente essa. Eu preciso de um pezinho de borracha desses. Existe também um outro site de entusiastas que vendem esses pezinhos de borracha, mas de novo é o mesmo problema. Tem que gastar dinheiro e eu estou descapitalizado, então não vai ter jeito. Isso aqui vai ter que esperar até eu conseguir refazer toda a capitalização e mandar brasa aí para finalizar esse Rally Crafters, as partes, digamos assim, mecânicas externas do Rally Crafters. Então, por enquanto, eu vou provavelmente montar esses pezinhos velhos de volta, junto com o gabinete, para poder trabalhar na parte eletrônica, que ainda não avançou quase nada, mas existem aí algumas coisas interessantes a discutir que eu vou mostrar agora. E antes de entrar na parte eletrônica em si, na realidade, mais um detalhe do isolamento, esses pezinhos aqui tinha uma fita isolante que estava totalmente ressecada, mas também é o que é usado para garantir o isolamento entre o chassi e a caixa metálica externa. Então isso aqui é fácil, fita isolante eu tenho que só limpar, eu retirei a fita velha, tenho que só limpar e recortar uma fita isolante e provavelmente eu vou usar uma coisa um pouquinho mais reforçada para dar uma garantia extra aí, tá? Então esse é só mais um aspecto aí de montagem. Quanto à parte eletrônica, vamos já pular. O capacitor principal, eu medi tensões de Ripple, etc. Estão razoavelmente dentro das expectativas, mas o capacitor já está velhinho, tá? Então muito provavelmente já está nas últimas. Aí eu vou substituí-lo aí por uma canoinha aqui de capacitores, que é o que eu tinha aqui no estoque, tá? São capacitores maiores, de 400 volts e tal. E eu tive que fazer uma associação de 3 capacitores de 22 microfarads em paralelo para fazer a seção de 60 microfarads. E as duas seções de 40 estão sendo representadas aqui por 2 capacitores de 47 microfarads. As seções são mais altas porque era o que eu tinha aí, não vou comprar capacitores extras, tá? E basicamente eu também vou substituir os resistores R19 e R20, tá? O resistor R19 de 220 ohms por meio watt, estou substituindo por um de 2 watts, só para não ter muito problema aí com dissipação e torrefação do bicho. E aqui o resistorzinho de 1K, o R20, que eles na realidade são resistores que estão já em paralelo não, estão associados já com os capacitores, então fica tudo aqui nesse conjuntinho, nessa canoinha aqui, fica mais fácil. Os puristas piram, né, porque eles falam, você vai botar uma coisa horrorosa dessa, não sei o que lá. Olha, sinceramente, eu adoraria tentar refazer o capacitor aqui, deixar essa imagem toda e tal, mas sinceramente, embaixo do chassi, se fosse ainda em cima do chassi, como foi no Philips, que eu mostrei no outro vídeo, eu deixaria o capacitor lá bonitão e tal, mas embaixo do chassi não dou a mínima, tá? Vocês conhecem, vocês já viram outros restauros aqui, vocês conhecem que eu não dou realmente muito a mínima. E os capacitores cabem muito bem aqui e livram um pouco essa parte inferior aqui. Esse é o resistor de 220 ohms, esquenta bastante, está bem quebradiça a couraça externa dele. E o resistor de 1K que está aqui no meião aqui também, que é um resistor de carbono, que está razoável, mas enfim, trocar por uma coisa um pouco mais moderna, garante uma certa durabilidade maior aí. Enfim, no mais aí, também vou ter que reavaliar todos os capacitores. Esse Bumblebee aqui, esse capacitorzinho que faz o isolamento do chassi, vai ser trocado. Curiosamente, eu vou trocar por um capacitor X2, só que curiosamente esse é um capacitor de 470 também.
esse capacitor aqui está detonado, ele tem uns 200 microfarads, ou 200 nanofarads só, ele deve ter levado umas burdoadas aí, então esse aqui capacitor está imprestável. É um capacitor X2 que, digamos assim, já sofreu aí impacto de transientes. Então eu vou arranjar um outro, tem outros aí que eu vou fazer a substituição, segurança e tal, um pouquinho melhor. No mais, o rádio está com uma sensibilidade razoável, eu tenho feito umas rádio escutas aí bastante ativas, digamos assim. O rádio está com uma sensibilidade razoável, mas muito provavelmente pode melhorar, porque provavelmente tem resistores aí fora de especificação, etc, etc. E aí eu tenho que fazer uma avaliação mais a miúde desses detalhes todos. Como eu comentei, botar o carinha, botar a caixinha de volta, e aí eu consigo fazer essa avaliação eletrônica de maneira um pouco melhor. Um último aspecto que eu queria só comentar, o alto-falante. O alto-falante, curiosamente, está em bom estado, apesar de estar feio e tal, mas ele está em bom estado. Os arranhados desapareceram, eu na realidade dei uma jateada de ar aqui, então saiu muita poeira, muita porcaria, e o alto-falante está funcionando muito bem. Eu provavelmente vou botar alguma coisa um pouco ortofônica na caixa e tal, para dar uma quebrada O alto-falante é um pouco... Não sei como descrever exatamente o som, mas ele tem um som um pouco de gralha. Claro, ele é um alto-falante antigo, mas ele não tem nada raspando, o que eu acho que realmente é o estilo do som e que não tá muito legal. E também a falta também da espuminha, não, da parte protetora aqui na frente, que eu talvez tente achar um conezinho para botar aqui na frente. Conezinho não, um domozinho, né? Para botar aqui na frente, talvez quebre um pouco também essa sensação de agudos muito pronunciados. É isso que eu queria dizer. Os agudos são muito pronunciados nesse alto-falante. Enfim, no mais, o carinha está funcionando razoavelmente bem e, naturalmente, eu consigo um alcance maior quando eu conecto aquela antena, a minha antena no telhado, uma antena gigantesca que eu tenho, e ele realmente consegue captar muitas rádios, até rádios bastante distantes daqui. Então, eu estou bastante feliz com o S38, mas realmente eu vou ter que deixar a parte mecânica para depois, tá? O resto ele está tudo limpo, isso aí, limpeza, bordoamento, essa coisa toda, tá tudo nos trinques. Então, basicamente é isso aí. Esse é digamos assim, a atualização rápida que eu queria dar para vocês, falar para vocês do andamento desse mal parado S38. E tomara que eu consiga mais tempo e energia para mostrar aí as evoluções eletrônicas aí, as trocas dos componentes, etc, que tiverem sendo necessários ser trocados. É isso aí, pessoal. Um vídeo, tomara que relativamente rápido, nunca sei, eu falo muito, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.